Começar com você, Mili, com a história do Corinthians. Daqui a pouco a gente vai para a rodada de fogo do Campeonato Brasileiro. De fogo é modo de dizer, né? De uma rodada quente do Campeonato Brasileiro. O órgão corintiano, o CORE, reprovou as contas e recomenda o afastamento do Augusto Melo. Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE, recomendou na noite de ontem um novo pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo, após reprovar por unanimidade as contas do primeiro semestre. Foram 13 votos a 0, Mili, pela reprovação das contas entre janeiro e junho. Os membros do órgão fiscalizador alegam que a diretoria não entregou diversos documentos, cópias de contratos e dados de pagamento. Solicitações como a entrega de balancetes mensais não foram atendidas. A recomendação por um novo processo de impeachment contra Augusto Melo é por gestão temerária. E o Augusto Melo ontem, Mili, ele esteve no Arena SBT, programa do SBT Sport, no SBT Sports, desculpa, e afirmou que as contas foram aprovadas com ressalvas. Olho na tela aí que eu vou mostrar o que ele falou e eu passo a bola para você, Mili. Ele falou o seguinte: uma recomendação indevida porque o órgão competente disso é a nossa comissão de ética, e ela mesma analisando não tem embasamento, não existe isso. Isso é um golpe. Tentaram dar um golpe na gente nas eleições e novamente estão tentando esse golpe. Desde que assumiu o Corinthians, a cada 3 meses eles falam que precisa derrubar o presidente. E continua ele. Não tem embasamento, a gente queria entender, não tem legitimidade, eles estão querendo levar para o impeachment uma coisa que ninguém sabe o que é. Qual o motivo disso? Porque isso é um golpe político que estão tentando dar novamente e não vão conseguir, porque a torcida está com a gente, as pessoas que sabem que nós estamos fazendo um bom trabalho. Inclusive vocês viram uma revolução dos jogadores, que para nós foi uma surpresa, porque nós estamos montando uma estrutura diferente hoje para o Corinthians e acho que isso talvez esteja incomodando alguém. Palavras, então, do Augusto Melo, que está aí no olho do furacão, Mili, no momento em que o Corinthians está reagindo no Campeonato Brasileiro, pode ir para a Libertadores e tal, mas fora de campo tem isso. Era uma pedra meio cantada que isso uma hora ia aparecer, né? Ia chegar, né? Sim, sim, exato. A gente viu acontecendo, né? Várias coisas, gente. Assim, a ideia dele de revolução é bastante peculiar, né? Sim, sim. Porque isso que ele está chamando de revolução foi uma postagem muito esquisita, usando palavras muito esquisitas. Ninguém veio a público, ninguém fez declarações em vídeo, ninguém falou apaixonadamente a respeito de vamos manter o nosso presidente. Gente, assim, não, isso não é revolução, né? Ele comparou o que aconteceu com os jogadores à democracia corintiana. Aí ele entra no território do profano. Ele está profanando o que é mais sagrado para esse time que é o Corinthians. A democracia corintiana foi um movimento nacional em busca de diretas contra a ditadura, a favor de mais qualidade de trabalho para a classe trabalhadora, que é a dos jogadores. É uma profanação. Só isso já justificaria ele ser empichado, impedido. Para mim, isso é mais escabroso do que contratos que não foram apresentados, etc. E tal. Aquela imagem que ele divulgou, repostou, do Sócrates abraçando ele, uma estética paroquial, é um negócio assim, gente, assim, é uma aberração estética e uma monstruosidade ética. Isso para falar dessa tentativa estranhíssima dele se defender. Para se defender das acusações que estão sendo feitas contra ele, me parece que basta apresentar contratos, não? Basta apresentar as contas. Mas a gente tem que lembrar que esse CORE aprovou todas as contas do Duílio, que foi também uma gestão temerária, né? Então, a situação do Corinthians é muito complicada. Quem está votando contra o Augusto Melo também praticou gestões temerárias, sabe? O Corinthians em campo melhorou, mas a que custo? Né? A que custo? As contas não apresenta contrato, tudo, a dívida não tem um contorno, a torcida que vai pagar o estádio, é o caos, Tirone, é o caos. Então, eu acho que assim, não é à toa, né? Ele está dando aí um monte de palavras para dizer que é golpe, mas para não ser empichado, não é só apresentar as contas, os contratos? Para um conselho que aprovou as contas do Duílio. Não deve ser muito difícil ser aprovado por esse conselho. Exatamente, Mili. Então, o que diz lá o processo é que as contas foram reprovadas. Por exemplo, faltou documento, faltaram coisas lá. Assim, tem algumas coisas que não precisa nem falar em documento, né? Que estão na boca dos dirigentes do Corinthians atuais,
que eles falam, nós estamos escolhendo o que nós vamos pagar. A gente paga um negócio, paga outra coisa, e o que eles estão escolhendo pagar, basicamente, é o salário dos jogadores, para que dentro de campo a coisa não desande. Agora, outras contas aí não estão sendo pagas. Então agora está tendo um rolo aí, que não é conta não paga, mas é o Flamengo endurecendo para liberar o Hugo Souza, porque não está aceitando o banco fiador que foi colocado no negócio. Ah, por que não está aceitando? Porque está de sacanagem? Porque o Corinthians não pagou pelo Mateuzinho, contra numa negociação com o próprio Flamengo. Então o Flamengo falou, não quero, vocês me dão a grana aqui, eu não aceito. É esse pé que está o Corinthians fora de campo. Quando o Augusto Melo assumiu, o Corinthians tinha duas coisas estabilizadas, o resto era uma bagunça. E a gente pode olhar, assim, para a administração. Tinha coisas estabilizadas no Corinthians. O gol, com Cássio e Carlos, e o patrocínio, que era bom, que era sólido. Aí, quando ele entrou, ele não só não a bagunça do Bilho, como ele bagunçou o gol, não temos nem mais Cássio, nem mais Carlos Miguel, e o patrocínio virou uma coisa maluca. Não tirou, pagou uma multa para tirar a antiga patrocinadora, colocou uma nova, anunciando que era o maior patrocínio a nova saiu, tem uma outra agora que mais ou menos vale o que a primeira. Gente, assim, realmente fica muito difícil defender administrativamente o Augusto Melo, mesmo ele tendo sucedido o que foi, até então, a pior ação da história do clube, que foi a do Duílio. Pois enfim, essa situação do Corinthians que dentro de campo vai bem, obrigado. Já ganhou 6 seguidas, Mili, e contrasta com o que está acontecendo fora de campo, né? Sim. Foram 9 contratações, né, no risco, porque não dava para saber se ia sair dessas contratações, mas eu acho que foi definidor a entrada do Memphis, a despeito de tudo que foi feito para que ele viesse, a cobradora que está pagando o salário, 100% do salário, etc. E tal. Porque a gente acha que o futebol, cada vez mais, é um circuito de protocolos, dados, números, planilhas, é tudo da ordem do mundo. A gente esquece que o futebol é um de afetos. É o que faz o futebol e a vida. Esse é um pensamento do Safatli, não para o futebol, do Vladimir Safatli. Eu estou usando no futebol. A vida, a política, é um circuito de afetos. A gente se transforma por afetos. Quando o Memphis chega, se revela, talvez acidentalmente, talvez inconscientemente, o que é o Corinthians. O Corinthians é a quebrada. O Corinthians é o povo. O Corinthians é a massa. É sempre a quebrada, sentar na escada e fazer uma trança. Travando, a minha voz está indo, Tirone? Para mim tá travando um pouco, Mili. Eu vi aqui travando. Quer que eu volte? Não, faz o seguinte, a gente faz, complementa, a gente vai para o intervalo e aí a gente volta. Tá. Só complementa. Beleza, vou tentar me mexer pouco, robotamente. O Corinthians é isso, e o Memphis, ele trouxe isso. Ele muda tudo. Um jogador que transforma esse circuito de afetos, transforma muita coisa. A gente esquece disso no futebol. Então, é isso, assim, o Corinthians é esse caos, mas em campo as coisas bem, e a gente não sabe se o ano que vem esse time continua, né? Porque se continuar, pode ser forte. Sim, é verdade, sem dúvida nenhuma, porque o time é forte, tem muito jogador bom.